Glória a Deus. Como já foi dito, o Senhor está aqui. Existe uma base bíblica para isso. Onde 2 ou mais estão reunidos em teu nome, o Senhor está. Aqui não é um lugar de autoajuda, aqui não é um lugar de autoestima, mas é um lugar onde tem o poder de Deus, que liberta, transforma. Então, amados, onde o Senhor está, onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Imagine, irmãos, que chegasse uma pessoa aqui na frente agora da igreja, com uma Ferrari de, sei lá, $1 milhão. A pessoa entrasse aqui. A gente ia olhar, né? Imagina se chegasse um outro com um Harrier. Sabe o que é um Harrier? Aquele avião que pousa na vertical e decola na vertical. Que coisa, hein? Deve ser meio impactante para a gente, para a nossa natureza humana. Mas como é que o Senhor vê isso? A gente vai falar um pouco disso nessa noite. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não nos chamou segundo a carne. Quando Pedro falou ali para Jesus: Tu és o Filho de Deus, o enviado do Eterno para nos salvar. O que Jesus falou para ele? Isso que você está dizendo não provém de si mesmo, mas do Espírito. E é através desse Espírito, do Espírito Santo de Deus, que há a transformação, que há a libertação, que há a salvação, que há a mudança de vida. Quando o Senhor fala ali em João 10:10, né? O diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, vida e vida em abundância. A vida abundante é naquele que tudo subsiste nele. Lá em Colossenses diz: tudo subsiste nele. Tudo subsiste a Cristo. Ainda que o mundo lá fora, mas que isso, é crente, que isso? Mas como é que Deus criou a terra? Mas como é que foi isso? Se a gente racionalizar isso, irmãos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente questiona muito, se a gente raciocina muito, e a gente vai ver exatamente isso nessa noite. Caramba, esse ar está gelado. Eu vou mudar de lugar, vou chegar mais para frente. Desculpa, Ingrid. Em 1 Coríntios 1:27 diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Pai, é a tua palavra que transforma, que liberta e que salva, Senhor Jesus. Não é um mensageiro, mas é a tua mensagem, Senhor Jesus. Que a tua palavra diz lá em João, no capítulo 1, o verbo se fez vida e habitou entre nós, Pai. Aquele verbo que dá vida, Senhor, se manifeste em nós nesta noite de uma maneira poderosa e sobrenatural. A gente está aqui sedento pelo teu maná celestial, Pai. E nós te louvamos porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai.
Eu te louvo porque realmente essa visão que o Lucas teve, ela é real. O Senhor está no nosso meio, porque a tua palavra é um decreto, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome. Ali o Senhor estará, o Senhor está aqui. Então ministra nos nossos corações, Pai. Abre o nosso entendimento, Pai. Quebra todo sofisma, todo baluarte, toda altivez, tudo que se levanta ao conhecimento de Cristo, Pai. A tua palavra diz em Romanos 12:1: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional, razão. Então abra o nosso entendimento nessa noite, Pai. E seja exaltado e glorificado o teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino dele. A gente via no império opressor, ou seja, quem não tem Jesus tem a natureza adâmica se manifestando. É uma coisa louca, mas a gente fala assim, caramba, mas como é que uma criança hoje, é lógico que a palavra de Deus diz que vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Eu creio, sabe, irmãos, quando a criança morre, ela vai para os braços do pai, porque ela não tem entendimento. Mas a partir do momento que vem o entendimento, com 12, 13, 14 anos, se ela não optar por Jesus, ela está fadada ao inferno. A palavra nos garante isso, certo? A palavra nos garante isso. É pautado nessa palavra que a gente crê nisso. Se a gente não declara Jesus como Senhor e Salvador, lá em Marcos 16, diz assim, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E no meu nome expulsará demônio e curará enfermo. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino dele com propósitos. O Senhor estabeleceu em nós propósitos. Ou seja, quando a gente tem um encontro com Ele, Ele reprograma o nosso DNA. Fala, agora você tem um destino diferente. Que vai além da igreja. Onde a gente está, onde a gente pisa a planta dos nossos pés, é chegar do reino dos céus. A palavra de Deus diz. E o reino das trevas sabe disso. O reino das trevas sabe disso. Cadê o Gabriel? Gabriel está aí? Vem cá, Gabriel. Quer ver como é que o reino das trevas sabe disso? O que aconteceu na praça hoje, Gabriel? Conta aí. Na hora da praça? É. Nossa, foi só de entrar. Vamos lá, a gente estava no projeto Maná. Para quem não sabe quem é o Maná, o projeto Maná é uma bênção que o Senhor colocou no coração da igreja. A gente entrega pão, café e água para os moradores de rua. E tão garantido que tudo acontece no reino espiritual, a gente está vendo isso hoje. Fala, Gabriel. E a gente passa ali por uma pracinha, né? E só de entrar ali era quase palpável, né? Você sentia uma aura densa, assim, de contenda, de violência, de mal. E a gente a gente entrega um sanduíche, um café para os moradores de rua. E nessa praça sempre reúne bastante gente, né? E a gente entrega, ora pelas pessoas, né? E tinha lá um rapaz, né, que ficava rondando a gente. Era uma coisa muito estranha, muito diabólica assim mesmo, né? E ele ficava brigando com os outros que estavam perto, só pela misericórdia de Cristo mesmo, né? Amém. Obrigado, Gabriel. Mas, irmãos, glória a Deus, porque agora a gente está vendo o resultado. A gente tem clamado por isso, Senhor. A gente não quer só levar uma coisa que enche a barriga, fisiologicamente falando, mas o pão do céu, Senhor. E quando a gente começa a incomodar as trevas, opa, a gente está no caminho. Quero falar para a Bianca e para o Mateus, a gente está no caminho. Glória a Deus pelo chamado. Então a gente está no caminho.
Quando você começa a mover o reino espiritual, opa. E, irmãos, parece que a igreja está vazia, né? Mas eu queria que você contemplasse essa igreja cheia. Que você visse pelos olhos da fé. Muita gente entrando por aquelas portas. 4 cultos por dia. No domingo, na terça, todos os dias. Fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Fé. Fé move os céus. O Senhor está aqui. Se Ele andou no meio desse joio, trigo é provisão, mas trigo também é almas. Almas. Jesus morreu naquela cruz pelas almas. O interesse de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Amém? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Então a gente vai ver um exemplo de um homem chamado Gideão. Tem um versículo em 1 Coríntios 1:25 que diz assim: isso é demais, irmão, é demais isso. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Porque a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens, cara. Quem somos nós sem esse Deus, cara? Toda fortaleza, todo conhecimento, todo o pedigree, toda a história, toda a nacionalidade é nada. Vale nada. Vale nada. Ele não nos chamou segundo a carne. Ele nos chama segundo o Espírito. Quando a gente tem um encontro com Ele, é como se tivesse passado um filtro de café na gente, a gente passa e é outro, cara. Fica tudo para trás. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Esquece. Esquece. O seu passado esquece. Não vale de nada. Agora eu tenho Jesus. A gente vê o exemplo de Paulo, irmãos. Saulo teve um encontro. Aquele homem era muito poderoso, cara. Matava em nome de Deus. Era conhecido, tinha muito conhecimento, tinha muita sabedoria. Era uma autoridade absurda. Quando ele entrou naquele site ali, naquela unção ali de 3 dias, não sou mais nada. Cristo em mim. Só Cristo em mim, porque o resto é o resto. Amém? A gente precisa entender isso. A gente precisa viver isso. E andar junto, irmãos. A gente precisa andar junto. A igreja está num tempo de andar junto. O mundo lá fora está punk, irmãos. Os dias são maus. Né? Então, Gideão, caramba, eu esqueci de marcar qual é a passagem aqui. Rapidinho. Juiz. Esqueci de marcar o capítulo, mas tudo bem. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, meu Senhor, se é conosco, por que tudo isso sobreveio? 16, isso. Por que está acontecendo isso tudo, Senhor? Mas o Senhor é comigo, por que está acontecendo guerra? Por que está acontecendo isso tudo? Né? Aí ele diz lá: não fez o Senhor subir... Peraí, desculpa. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, Senhor é conosco... Peraí. E que é feito todas essas maravilhas nos nossos pais, contarem dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa sua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não fui eu que te enviei? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como me livrarei eu de Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Olha o coração desse homem. Senhor. O Senhor me chama eu.
Mas eu sou o menor da minha casa, o menor da minha geração. Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Ele levanta quem Ele quiser. A gente vê, quando o Senhor tocou os lábios de Jeremias, Ele fala para Jeremias, Jeremias, aquele que eu enviar irá para derribar, para destruir, para edificar, para restaurar. Quando o Senhor nos envia, irmãos, não tem jeito, é Ele. Quando Davi chega naquele movimento de guerra ali, ele entra naquele lugar ali, aquela situação opressora, ele fala, peraí, quem é esse incircunciso? Quem são esses incircuncisos que vêm contra o Deus de Israel? Quem são esses que se levantam contra o nosso Deus? Então a nossa visão, irmãos, ela tem que ser de um homem espiritual. As coisas terrenas, elas são legais, mas elas não podem nos impressionar. É legal ter fartura, é legal ter um carro bacana, é legal ter um monte de coisa, é legal. Mas como é que é isso para Deus? Como é que é a minha relação com Deus? Se eu tenho um Harrier, ele pode me afastar da presença de Deus? É melhor eu não ter. É melhor eu não ter nada, ser o menor da geração, mas ter uma relação íntima com Ele. Porque isso aqui, irmãos, é um grão de areia numa praia. O resto é com Ele. Eu sempre falo o seguinte, começar na presença do Senhor, quantas pessoas começaram na casa do Senhor, passaram pela casa do Senhor, adoraram o Senhor, eram músicos, e a gente vê tristemente na rua, morando na rua. Então é muito melhor terminar essa caminhada na presença do Senhor. Amém? E aí, não satisfeito, mas o Senhor é comigo mesmo, Senhor. Gideão fala para o Senhor, tá bom, então me confirma. Eu não estou crendo que o Senhor é comigo. E ele vai, manda botar um novelo de lã. Se o novelo estiver seco e a grama estiver molhada, ele vai, depois no outro dia ele vai, inverte, e Deus continua sendo com ele. Deus vai testificando, Deus vai dando sinais que Ele é com ele. Então, irmãos, o que a gente aprende com isso? Que muitas vezes uma guerra, uma batalha, a gente precisa ir passo a passo. É isso, Senhor. Estrategicamente, um passo de cada vez. O Senhor confirma isso, Senhor? Isso é de Deus. Não vamos sair apressadamente fazendo coisa que muitas vezes o Senhor nos chama, mas tem um cumprimento conforme a vontade de Deus. Então o Senhor continuou direcionando Gideão. Depois que ele confirmou com relação aos novelos de lã, ele dá uma outra direção para Deus. Deus dá uma outra direção para Gideão. Gideão, tem muita gente aí. Era um exército de 100 mil contra o exército dele que era de 20 mil. E o Senhor fala para ele, tem muita gente, Senhor, a gente tem lá, eles têm 100 mil contra a gente tem 20 mil, tem muita gente. Chama aqueles que não vão se acovardar. E aí quando ele chama, quem é que está corajoso para ir nessa guerra? Já cai pela metade, só vai 10 mil. E o Senhor continua falando para ele, tem muita gente aí. Então, sabe, irmãos, o pouco com Deus é muito. É muito. O pouco com Deus é muito. Então, uma igreja pequenininha,
Mas o que está acontecendo isso no reino espiritual? O que está acontecendo isso no reino espiritual nesse bairro, através dessa simples igreja? O que o Senhor tem movido através dessa simples igreja, desse simples rebanho, desse pequeno rebanho? A gente vai passar um filmezinho hoje no final, e esse homem, o Reinhard Bonk, ele teve aqui, e não lembro qual foi o ano, acho que estava em Resende, enfim. E eu estava no projeto de intercessão, e eu amei uma coisa que ele falou. Tinha a praia de Botafogo, estava toda reservada, inteira, com holofote até o final, para ir, sei lá, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. E foram 10 mil pessoas. Ele chega, um homem de Deus, ele levanta os olhos. Eu vejo uma multidão nesse Rio de Janeiro. Talvez você não veja pelos olhos naturais, que aqui tem 10 mil, a expectativa era de 1 milhão, não tem problema, irmãos. Eu creio pela fé que haverá um mover de Deus sobrenatural sobre a cidade do Rio de Janeiro. E a gente tem que ter esses olhos da fé sobre o Rio de Janeiro, tem tanta promessa ao Rio de Janeiro. E este mesmo homem, no início da jornada dele, ele chegou na África, e o Senhor falou para ele: aluga esse estádio. E o pastor que estava com ele falou: você está maluco? A minha igreja tem 150 membros. Como é que eu vou alugar um estádio para 60 mil pessoas? Aluga, vamos lá. Quem governa, quem administra, vamos lá, alugaram. E ele chega para pegar, tinham 150 pessoas. Ele olha para um lado, ele olha para o outro. E o Senhor falou assim: prega a cura. E nessa noite tinham 4 aleijados, 3 aleijados, 2 cegos. Ele ora e cura. No dia seguinte tinha 30 mil, no terceiro dia 60 mil pessoas. Esse homem pregou o evangelho em toda a África, irmãos. E foi usado de uma maneira poderosa por Deus. Então os nossos olhos têm que estar espirituais. Os olhos do homem espiritual estão no alto. Isso aqui é efêmero. Isso aqui passará. Amém? E o Senhor continuou direcionando Gideão. Tem 10 mil pessoas aqui, Senhor, mas tem muita gente, tem pouca gente. Tem muita gente, Senhor, como é que eu vou fazer? Tem muita gente. Deu outra estratégia: leva para beber água na beira do rio. Aqueles que levarem a mão até a boca, separa. Caramba, desses 10 mil, saíram 9.700, sobraram 300. Isso aqui é uma multidão, irmãos. Nós somos uma multidão para Deus. Porque Ele está aqui. O Senhor está aqui. Aquele que 1 é igual a 1.000 e 2 é igual a 10 mil. Olha quantos nós temos aqui. Tem uma multidão aqui. Amém? E aí, Gideão entra nessa guerra contra os midianitas. E o Senhor dá uma estratégia para dividir em 3 grupos de 100. Leva o cântaro, a trombeta e a tocha. E vai um em cada ponto. Espada por Gideão, espada pelo Senhor, e toca o chofar. E eles se autodestroem. E o Senhor dá a vitória para eles. Agora eu quero fazer um paradoxo para outra figura da Bíblia. Um dos reinados mais poderosos da terra, o reinado da Babilônia de Nabucodonosor. Era poderoso. Era um homem influente. Representava poder, autoridade, riqueza, estratégia de guerra, de construção, de arquitetura. Era o cara da época. Caramba, Nabucodonosor. Mas arrogância, prepotência, soberba.
Deus habita nisso? Deus não tem parte com isso. A palavra de Deus diz que o princípio da queda, da ruína, é a soberba. Diz lá em Provérbios. E aí o que acontece com esse homem? Reinado, dominando tudo, vencendo guerra, levantando estátua, dominando, ganhando tudo. E um dia, ele tem um sonho. Lá em Daniel 2, capítulo 34, diz assim: estava vendo isto quando uma pedra... desculpa, peraí. Daniel 2:2 diz assim: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés entre parte de ferro e de barro. Então, irmãos, o que o Senhor quer ministrar nessa noite para a gente? Que a palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita um espírito quebrantado, um coração contrito. Quando o reinado de Nabucodonosor, quando a gente vê ali aquela estátua de ouro finíssimo, é o que representava ele, olhava para ele, caramba, esse cara, o Senhor quer tirar de nós todas essas coisas, toda a nossa prata, todo o nosso ouro, tudo de nós, que a gente possa chegar perante ao Senhor e saber que nós não somos nada, que nós somos um perante a Ele. Qualquer um tem autoridade para estar aqui, porque é no nome dEle, para expulsar demônio, para curar enfermo, para ressuscitar morto. A igreja que anda junto, ela tem autoridade. Tem um momento interessante ali, no início da criação dos irmãos Caim e Abel, que é muito claro isso. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 22, acho que 5:22, tudo que deve se guardar, guarde o seu coração, porque dali que procedem as fontes de vida. Os nossos olhos, eles têm que ser espirituais. Se a gente olhar o terreno, a gente vai se decepcionar, a gente vai se frustrar, a gente vai ter decepções com pessoas, mas faz parte. A igreja de Cristo é isso. A gente está junto. Ninguém é perfeito. O perfeito do perfeito, da perfeição, abriu mão da sua glória, se humilhou à forma de homem e foi para a cruz. Teve uma decisão naquele jardim da prensa do Getsêmani radical: eu vou cumprir o meu propósito. Então não deixa ninguém tirar o seu propósito, irmão. Estou com isso, fulano está assim, esquece isso. A cruz, ela tem uma parte maior que é vertical, a menor que é horizontal, se liga a maior que é o Senhor. Ele pode todas as coisas. Vamos ser obedientes a essa palavra, vamos ter temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O que significa? Aborrecer o mal. Eu preciso aborrecer o mal. Se eu estou pensando algo que não provém de Deus, que é lixo, eu não posso pensar: Senhor, me desculpa, me perdoe, tira isso de mim. É só o seu Santo Espírito que pode isso. A gente precisa ser maduro, saber que o inimigo das nossas almas está aí ao derredor. Hoje naquela praça era claro isso, ele estava ao derredor, ele ia para um lado e ia para o outro. Não foi, Vitória? Ele estava surtando, cada hora ele vinha de um lado. Por quê? São vidas,
São transformações de vida, vida que tem uma esperança em Cristo, não é no pão com mortadela, não é no café. E a gente tem clamado por isso, para que não seja o pão físico, mas que venha o pão espiritual para todos eles. Então, essa estátua formosa, gloriosa, de ouro, vamos ser como Gideão, irmãos. Vamos se humilhar na presença do Senhor. Vamos nos quebrantar na presença dEle. Ter essa convicção de que só nele nós podemos alguma coisa. A palavra de Deus diz que o ferro com ferro se afia. Se eu tenho alguma coisa, eu embate com Lucas, amém, glória a Deus, vamos embora, se afia, porque o poder de Deus se manifesta em nós. A palavra de Deus não diz? O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Se o irmão me faz eu ter alguma dificuldade, algum conflito, isso vai me ajudar a ter uma relação melhor com Deus. Faz parte. Ah não, tem que ser perfeitinho, bonitinho. Eu tenho uma natureza, fui criado no interior de São Paulo, uma fazenda, cada um tem outra natureza. Um pensamento diferente. Agora, isso aqui é a nossa bússola. Isso aqui é o nosso GPS. Tudo que está fora disso aqui é anátema. É lixo. É sofisma. Irmãos, e como tem gente cheia de padrão na mente, contaminado, começou a acreditar naquilo ali, como se fosse um caminho. O cara entra numa porta e vai acreditando naquilo, ele começa a construir coisas na mente dele. Quanta gente assim, irmãos. Então, nessa noite, o Senhor está levantando uma igreja gloriosa. Para esse tempo, para a última hora. A gente não está falando desse avivamento. O avivamento começa em mim. Começa individual em cada um naquilo que eu tenho coração. Então, quando a gente vê os irmãos, Caim e Abel, quando Abel ofereceu a oferta lá para o Senhor, ele se agradou, o irmão teve inveja, cara. E o Senhor chegou para ele e falou assim, ó, não é bom que você proceda assim não, porque isso vai acabar mal. Ele continuou naquela vibe. Se a gente não se humilhar nessa palavra, falar que isso está errado, isso está torto, é um lixo, tira isso de mim, Senhor. Mas a gente precisa se humilhar, a gente precisa se quebrantar. Existe uma regra, a regra é a palavra de Deus. Não interessa o sentimento, o nosso sentimento, a natureza, a tarefa da nossa carne é ir contra o Espírito. 24 horas. O que é a obra da carne? Sofisma, assassinato, dissensão, facção, só lixo. E o trabalho dela contra o Espírito é esse, manifestar, está assim, ó, fulano está assado. Vamos tirar isso da gente, irmãos. Não é tempo disso. Tem um monte de gente indo para o inferno. E a gente precisa se unir. A gente vai ver um vídeo que você possa abrir o seu coração. E que a gente tenha o coração quebrantado diante de Deus. A gente vai ver claramente o que é a igreja. E nós não fazemos parte dessa igreja que vai aparecer aqui. Ingrid. Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosemary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato
ameaça e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosa Mary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosa Mary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou o seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançando! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão!
Oficial Burlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não. O que é isso? São os gatos pingados. Não. Pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você senhor, quer dizer sim. que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você tá ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que tá acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da Guarda Costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu puxo Está você! indo quente! Mamãe, está indo pra Por favor! Por favor! Quente! A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha, por todos quantos já viveram.
Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Então, quando a gente vê todo mundo tem uma função. Todos. Quando a gente vê o exemplo dessa igreja, né? Se a gente se unir e deixar Deus nos dirigir em tudo. Tem muita gente perdida que precisa da gente. Então a gente precisa estar unido. A gente precisa estar junto. A igreja precisa estar junta. Vamos lá, Débora. Você pode. A gente vai ministrar um louvor que tudo aquilo que tem nos deixado à parte da vontade do Senhor, que a gente possa colocar diante dele agora, que você curva a sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Pai. Tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Se temos sido negligentes em algo, Senhor Jesus. Nós, como indivíduo, como igreja, damos liberdade ao Teu Santo Espírito, Pai. Porque é só o Senhor quem convence a gente do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Envia-nos, Pai, para que verdadeiramente a gente possa ser esses botes salva-vidas, Pai, para levar esperança, para libertar o cativo, porque a Tua palavra diz, Pai, em Isaías 61, que o Espírito Santo de Deus está sobre mim e Ele me ungiu para levar as boas novas aos quebrantados, libertar os acorrentados, os cativos, Pai. Sabemos que é o Teu Santo Espírito que faz isso, Pai. E o Teu Santo Espírito está em nós, Senhor. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está em nós, Pai. Existe um poder que vem de Ti. Então, Pai, nessa noite, Senhor Jesus, como vaso em Tuas mãos, Pai, e o Senhor é o olheiro, que o Senhor nos conduza, Pai. Queremos ser cheios de Ti nessa noite, Pai. Queremos ser cheios de Ti, Senhor. Em Teu nome, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Pode se colocar de pé. Minhas lamparinas estão acesas,
já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes
Eu creio em Deus. Eu creio que Ele é o Criador de todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz que, lá em Romanos 10:10, se você confessar com a tua boca e crer no teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos, Ele coloca o teu nome no livro da vida. Se você crer do teu coração. Se você nunca fez essa oração, declarando Jesus, porque Ele é um gentleman, existe uma porta dentro do teu coração, e Ele quer governar no teu coração, mas a fechadura só existe pelo lado de dentro. O inimigo, ele entra, ele arromba a porta, ele entra sem ser convidado, mas o Senhor quer que você convide a Ele entrar dentro do teu coração e governar a sua vida. Se você nunca fez essa oração, coloca a mão no teu coração agora. A gente já fez essa oração algumas vezes, a gente vai ratificar novamente essa oração. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus, que veio ao mundo como homem, morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Pai. E levou sobre si os nossos pecados, Pai. Nós reconhecemos, Pai, o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Que o Senhor possa entrar na nossa vida, entrar no nosso coração e dominar tudo que é nosso, Pai. Governa a nossa vida, Pai, em todas as áreas, Pai. Nós damos liberdade para que o Senhor governe a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, Pai. E perdoe os nossos pecados, Pai. Nós clamamos para que o Senhor coloque o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você nunca fez essa oração, se você que está em casa, se você que está aqui, quando a gente faz essa oração reconhecendo Jesus como Senhor, a gente recebe o Espírito Santo de Deus. Um dos sinais do mover do Espírito Santo de Deus é a oração em língua, mas não necessariamente você precisa orar em língua. Então, quando você crê que você já declarou, você tem o Espírito Santo. Da mesma forma que a gente estava andando naquela praça ali, e o reino espiritual se movendo, nós temos e recebemos uma identidade. O sangue de Jesus, ele tem poder, sim. Isso não é um jargão que anda na boca das pessoas. Há poder, sim, no sangue de Jesus. Porque antigamente, na lei, lá no início da Bíblia, os 5 livros da Bíblia, que era a lei, que era a Torá dos hebreus, era a lei. Havia sacrifício de animais para Deus, e Deus se agradava disso. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou Jesus para ser sacrificado por nós. Aquele sangue derramado naquela cruz, quando bateu no chão, mudou o destino da humanidade. Por isso que se a gente está em 2022, o calendário foi zerado e começou uma nova era depois de Cristo. E a gente tem Jesus, e o véu se rasgou de cima a baixo, e a gente tem acesso a Ele. Quando a gente ora em nome de Jesus, quando Ele fala lá em Marcos 16, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado, e no meu nome. No nome de quem? Não é no nome do Murilo, não é no nome de ninguém aqui, é no nome de Jesus. Você expulsará demônio e curará enfermo. E é isso. Esses sinais os seguirão, aqueles que creem no nome de Jesus. Amém? Creia nisso, irmãos. Quem pode nos transformar é só o poder de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa noite, Pai. Obrigado pela tua presença aqui, Jesus.
Obrigado pelo teu toque, Senhor Jesus. Pai, que verdadeiramente, Senhor, o Senhor não só visite essa casa, mas o Senhor habite nessa casa. Habite principalmente na nossa casa espiritual, que é o templo do teu Santo Espírito, Pai. Que a gente possa sair daqui, Senhor Jesus, cheio de Ti, cheio. E que a gente não esvazie durante a semana com as lutas do mundo, com as adversidades, com as distrações, mas que a gente esteja cheio de Ti, Pai. Que a gente esteja sensível à Tua voz, Senhor. Tira as distrações dos nossos sentidos, dos olhos, dos ouvidos, da audição, do paladar, Senhor, tira. Nós damos liberdade ao Teu Santo Espírito durante essa semana, nos conduza, Pai. Nós queremos ser usados por Ti, Senhor Jesus. Então, Pai, nós damos liberdade ao Teu Santo Espírito, Pai. Usa-nos, Pai, com poder. Usa-nos, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Pai, leva-nos em paz agora, em segurança, Pai, para a nossa casa. Nos livra de todo o mal, do laço passarinheiro, da peste perniciosa, Pai. Declaramos o Salmo 91, que cai em 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Nós não seremos seremos atingidos. O Senhor dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito, para que nos guarde em todos os nossos caminhos, Pai. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te glorificamos, Pai. Eu Te peço a toda sorte de bênção para o pastor Aloysio, a pastora Luiziana na Alemanha, que eles sejam usados por Ti com autoridade, Pai. Pai, nós declaramos em nome de Jesus o fim desta guerra, a paz de Jesus, o príncipe da paz, reinando sobre a Ucrânia e sobre a Rússia, Pai. No poder do nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, hoje e sempre. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Uhul!